Into your line of perfect deep expectation and hell, a green light to take you somewhere, just fade away. In Cali, California, somewhere in heaven, and I want you. You want as big as always come true. And I need your love, so tell me what you dream of. Fala, meu povo! Chegando agora de mais um treino. Tava no Muay Thai, segundo treino do dia. Mas tem conteúdo pra vocês, né? Tem conteúdo pra vocês. Como definir os posteriores de coxa no stiff. Vamos chegando aí. Vou só pegar a garrafa d'água aqui rapidinho. Vamos lá. Então, 9h31. Vamos lá começar o nosso conteúdo. Seguinte. Por que que o stiff é importante? Vamos lá, começar do princípio. Por que que o stiff é um exercício importante? Porque ele é um dos exercícios mais completos que existem para posteriores de coxa, né? A musculatura, ó, da região de trás, essa musculatura da região de trás da perna. É um dos exercícios mais completos para essa musculatura. Um dos exercícios mais completos para essa musculatura, como também para a musculatura do glúteo, né? Do famoso bumbum, né? Então, como é que a gente pode fazer ele? Como é que a gente pode manipular para que ele seja feito de maneira correta? E aqui vou dar uma prévia do que eu vou trazer. Vou trazer, se você quer fazer, se você precisa fazer o stiff, mas não tem equipamento disponível, não tem um halter, não tem uma barra, como é que você pode fazer ele em casa? Como é que você pode, as técnicas e macetes que você precisa entender para você fazer ele também na academia, né? Como você pode fazer, como você pode manipular esse exercício, como você faz a progressão, o passo a passo mesmo, para você fazer um stiff sem prejudicar a sua lombar, de uma maneira correta, que você consiga aplicar mais carga, né? Consiga aplicar mais carga com mais segurança. E sem falar que é necessário usar step, eu acredito que muitos de vocês aqui que faz stiff já usou, ou provavelmente pensariam em usar step. Eu vou falar sobre isso aqui também. Tá bom? Então, primeiro, o stiff é muito importante, porque é um dos melhores exercícios para membros inferiores, para a parte posterior e glúteo, tá? Muitas pessoas também têm a dúvida do seguinte: se precisa dividir o treino da parte da frente, né, a parte anterior da perna, da parte de trás e do glúteo, né? Se, por exemplo, pode treinar a parte anterior, que é a parte da frente, na segunda, na terça, pode treinar posterior e glúteo, ou se pode treinar quadríceps e glúteo e depois posterior. Cara, até pode, mas só que seu volume, ou seja, a quantidade de treino que vai ser aplicado precisa estar muito bem ajustada para isso, tá? Não é se você for fazer 2 vezes na semana, não vai ser uma quantidade de exercícios e uma quantidade de séries. Se você for treinar a perna com todos os grupamentos 4 vezes na semana, essa quantidade vai ser menor. Isso para bater o volume, a quantidade de treino semanal, tá certo? Então se liga nisso. Você até pode usar, você até pode isolar, né? Fazer posteriores isolado, mas tenha consciência de que no agachamento ele trabalha em menor escala, mas ele trabalha no afundo. Ele trabalha em menor proporção, mas ele trabalha no leg, ele trabalha. Então se liga nisso, tá certo? Faz o seu treino muito bem pensado. E tipo, se você for fazer, né, se você for dividir, né, quadríceps de posteriores, que é a parte da frente com a parte de trás,
controla o volume, que aí dá para fazer. Mas se você fizer com a mesma quantidade de treino, aplicar 5, 6 exercícios, 4 séries cada um, a probabilidade é que você não venha a ter resultado, tá certo? Então, pensa muito bem nisso na hora de estar aplicando o seu treino, tá certo? Nós vamos aqui começar com a técnica simples que eu passo, que é o passo a passo inicial para começar no stiff. Para quem não sabe, o stiff, vou só baixar aqui um pouquinho. No stiff, o que a gente precisa é jogar o quadril para trás e inclinar o tronco para frente sem fazer isso na coluna, tá? Faz o teste aí agora, ó. Só em você fazer isso, ó, jogar o quadril para trás, certo? Com, ó, o glúteo empinado, jogou o quadril lá atrás, vai chegar um momento em que você não vai conseguir descer mais. Você vai estar sentindo muito a parte de trás da perna. Você pode até tocar, que vai estar bem rígida, tá? Então, o ideal é a gente começar com esse educativo. Qual é? Eu costumo fazer na parede. Vou até virar aqui para a parede para vocês verem. Eu costumo fazer isso na parede, ó. Eu gosto de, ó, jogar o quadril, fazer com que meu aluno jogue o quadril para trás, ó. Fazer isso, ó, fazer com que ele jogue para tocar na parede, ó. Jogou, tocou na parede, sobe, tentando sempre alinhar o ombro. Por mais que a carga eu uso uma carga irrisória, tá, para utilizar aqui, mas o ideal é que ele faça esse movimento aqui, ó, de jogar o quadril para trás. Eu sugiro que se você não sabe ainda fazer o stiff, comece assim, ó, faz a parede, tá? Fica de costa para a parede aqui, mais ou menos uns 5 dedos, tá, da parede, marca aqui, ó, certo? E aí você vai fazer o seguinte, ó, vai jogar sem flexionar o joelho, jogou, quando tocar na parede, volta, tá? Esse é um dos principais educativos para o stiff. Por quê? Porque quando você for aumentar as cargas, você já vai ter a consciência, ó, de jogar o seu quadril mantendo a sua coluna reta. E aí você vai estar trabalhando muito mais a parte posterior da perna, vai estar trabalhando também os músculos da parte da lombar, mas tudo isso de maneira segura, tá certo? Então, ó, se liga nesse primeiro detalhe. Primeiro passo. Joga, ó, vou até pegar os halteres aqui para fazer um. Ó, posiciona ele na sua frente e joga o quadril lá atrás, ó, sem dobrar a coluna, sem fazer isso, ó. Aqui, ó, o peito estufado, ombro lá atrás, desceu, você vai sentir um momento em que você não vai conseguir descer mais, vai estar travado mesmo. E aí você sobe, tá? JV, você falou que ia mostrar como que pode fazer em casa, sem carga. Calma, vou falar. Mas primeiro você precisa entender como é executado esse movimento, tá certo? Então cuidado, eu vejo muita gente vai fazer o stiff, prioriza muito amplitude de movimento, né? Vai lá embaixo, mas a coluna, entendeu? Não pode. Você tem que descer até o ponto em que você consegue ir sem que sua coluna aqui, ó, saia, sem que sua coluna faça isso, entendeu? Assim você preserva a saúde da sua lombar, da coluna, e estimula ao máximo, ó, os músculos posteriores da coxa juntamente com o glúteo, tá certo? Então se liga nisso. Outro passo, outro ponto importante, é justamente sobre isso que eu ia falar. Eu vejo muita gente utilizar o step abaixo. É errado? Não. Mas não é errado para quem consegue, tem um nível de flexibilidade, de mobilidade de quadril, que ela consegue lá embaixo jogar o quadril lá atrás sem dobrar a coluna. E aí, para uma variável de quebrar o platô, de aumentar a intensidade desse exercício, é necessário usar o step embaixo.
porque aí ela vai conseguir ir mais lá embaixo, tá certo? Mas para pessoas que não conseguem ainda nem fazer isso, ó, jogar o quadril e a coluna ficar reta com o peso, não consegue nem no joelho assim, não é necessário, tá? Não é necessário. A gente só usa o step quando a gente precisa aumentar o tamanho do movimento. E a gente só aumenta o tamanho do movimento quando a gente tem segurança de estar fazendo pelo menos o básico bem feito, tá? Então, para quem usa, eu sugiro prestar atenção no exercício. Você consegue encostar o peso no chão, sem dobrar o joelho, só com essa flexão de quadril? Se conseguir, show de bola, usa. Mas se não conseguir, não é necessário, não precisa. Você pode estar fazendo um exercício longo demais que no final das contas vai estar mais intenso? Vai estar mais intenso, mas vai ser mais prejudicial para a saúde da sua coluna, tá certo? Então cuidado quando for utilizar isso daí. Outro ponto que eu vejo muito as pessoas errarem é o fato do posicionamento dos joelhos. Eu vou até baixar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó, o joelho, pessoal, você não pode fazer isso aqui não, ó, flexionar o joelho para conseguir jogar o quadril mais para trás não. O seu joelho tem que estar, ó, tem que dar ó, uma leve quebrada para frente, certo? Só isso, ó. E aí você joga, ó, sem flexionar e sem esticar mais. Vai até o ponto que consegue, sem dobrar a coluna e volta. Você percebeu que eu desci um pouco mais de além do que eu consigo, a lombar já deu uma curvada? Ó, preste atenção. Tô indo, ó. Foi mais do que eu posso, olha a lombar o jeito. E aí eu tenho que fazer um pouco mais de força aqui para segurar nesse movimento. Tá certo? O meu stiff ainda é até o joelho. Porque eu ainda não tenho a flexibilidade, a mobilidade suficiente para descer mais do que isso. Tá certo? Eu ainda estou trabalhando nesse sentido. Mas assim, tem que ser com segurança. E sempre eu consigo explorar o máximo, mesmo sem descer tanto, da musculatura do posterior. Tá? Então, ó, cuidado. Não faz isso, ó, quando for fazer o stiff. Não flexiona o joelho, porque isso aqui é um terra. Isso aqui é um levantamento terra. Tá? Stiff é isso, ó. É joelho semi-flexionado e quadril para trás. Tá certo? Estou fazendo aqui com halter, mas você for... Deu uma travada aqui, pessoal. Não sei se aí travou para vocês. Deu uma travada aqui, tá? Mas ó, o importante é que você saiba isso, certo? Existe uma diferença básica, existe uma diferença muito básica entre o stiff e o levantamento terra, tá certo? É basicamente isso. O levantamento terra é como se fosse a continuação do stiff. Ó, preste atenção aqui. Ó. O stiff você vai fazer isso, ó, quebra o joelho, desce, ó, sem flexionar mais do que isso, tá? O terra, você vai fazer isso, só que, ó, para completar o movimento, o joelho flexiona, tá? E aí você trabalha também a musculatura do quadríceps, a musculatura da parte da frente da perna, tá certo? Então se liga nisso. Aplica já no seu treino quando você for fazer. Se você ainda não sabe muito bem fazer o stiff, faz a técnica que eu ensinei, ó. Vai pra frente, vai pra trás, pra frente da parede. Pode colocar um step atrás do seu pé. E aí, ó, você faz só isso, ó. Jogou o quadril, tocou na parede, volta. Não deixa o quadril encostar aqui de novo, encaixar. Daqui você já volta de novo. Tá certo? Faz isso pra você ver. Vai sentir muita diferença. E se você já é avançado, faz por onde, ó. Isso eu passo muito para meus alunos que já são avançados, tá? Se você é avançado, faz isso, já treina um bom tempo e treina com intensidade, ó. Eu gosto de passar o peso rente à perna.
Para quem já é mais avançado, ó, desloca, ó, para frente. Ó. Quanto mais aqui na frente você jogar, maior vai ser o estímulo na parte de trás da perna. Isso é uma variável biomecânica que a gente usa, tá? Então, ó, se você já faz stiff há um bom tempo e faz da maneira correta, não deixa o peso colado na sua perna. Coloca aqui na frente um pouco, ó. E aí você desce, mas óbvio, sem deslocar a coluna e sobe, tá certo? Quem ainda não é, faz com ela colada na perna, que facilita mais o movimento, tá bom? Isso tudo é uma progressão que você pode fazer para aumentar a intensidade do seu treino, sem mexer em repetição, sem mexer em carga, sem mexer em nada disso, tá certo? Outra coisa, quem treina em casa, muito interessante isso aqui, quem treina em casa, o que é que se pode fazer? Não tem equipamento disponível, não tem máquina, não tem barra para fazer com halteres, até pode fazer com aquelas garrafas de água sanitária, tá? Mas ó, uma forma que pode ser feita, eu uso duas formas. A primeira é, pega dois galões de água, 2 galões de água sanitária, como se fosse assim, ó, e você faz o stiff unilateral. Como seria esse stiff unilateral? Ó, preste atenção. Você vai fazer com a perna esquerda. Deixa o peso na perna direita, tá? Na mão esquerda, perdão. Deixa o peso na mão esquerda. A perna direita fica um pouco flexionada. A perna direita fica um pouco flexionada, tá? E a esquerda esticada, ó. O que é que você faz? Empurra o quadril da perna esquerda, o lado do quadril da perna esquerda para trás, ó. E sobe. Só isso. E a outra, ó, semi-flexionada na frente, tá? Só isso, ó. Se você já for avançado, também tem essa, de avançado de intermediário a avançado. Se for iniciante, pode usar os 2 galões para fazer, ó, com as 2 pernas, tá? Não tem problema. Você faz, ó, fazer uma série aqui para vocês verem como que se faz. Ó, coluna sempre ajustada, certo? O peso na frente da perna que vai fazer com a perna direita, braço esquerdo com o peso. A outra fica um pouquinho na frente, e aí você desce, ó, jogando o quadril para trás e sobe. Só isso, ó, vai até onde der. Aqui você já vai conseguir fazer um pouco maior o movimento, tá? Só isso. É um dos principais exercícios para posteriores de coxa e glúteo, né? A parte da bunda, você vai conseguir ganhar essa musculatura. E se você estiver fazendo a dieta adequada, ou seja, tiver as suas calorias que você está ingerindo, se a sua alimentação for hipocalórica, você vai conseguir, ó, rasgar, que a gente chama, definir essa musculatura dos posteriores. A segunda forma que eu utilizo para fazer, com os meus alunos, é bem interessante isso. Faz um teste aí para você ver. Ó, coloca as 2 mãos acima da cabeça, tá? Coloca as 2 mãos acima da cabeça e faz o movimento do stiff, ó. Você, quando chegar aqui, você vai sentir a parte de trás da perna esticar muito. Por que que os braços influenciam? Porque o nosso corpo, em geral, ele é todo músculo, mas existem as fáscias musculares que ligam, né, tanto o membro superior como o membro inferior. Para ser mais preciso, ela liga o membro inferior direito ao membro superior esquerdo e vice-versa. Então, se você for fazer isso unilateral, ou seja, só com uma perna, se você for fazer com a direita, você já faz o contrário do peso. Você estica, ó, a mão contrária, tá? Vai fazer aqui, ó, a perna esticada, ó, faz isso, ó.
porque você vai sentir muito ela esticar essa musculatura. Tá certo? Faz um teste aí pra você ver. É meio louco, mas isso que acontece mesmo. Faz com as duas mãos aqui, ó. Esticou, jogou o quadril, ó. Você vai sentir a parte de trás da perna muito tensionada. E aí você volta. E aí o que é que você faz? Usa uma cadência, um 2x2, um 3x2. Se você não tiver peso disponível, né? Isso eu tô falando para quem treina em casa. Para quem treina na academia, existem duas formas que a gente pode fazer também, que é o estímulo com mais repetições e menor intervalo de descanso, e o estímulo com menos repetições, com carga mais alta e maior intervalo entre as séries. Mas como é que você pode fazer a cadência com séries que tem um intervalo de descanso, séries que tem um intervalo de descanso mais curto? A cadência desse exercício tem que ser mais lenta. Quando você está com carga mais alta, a cadência tem que ser no momento em que você está descendo. Por que no momento que você está descendo com o peso? Porque é nessa fase que a gente tem mais força. A gente consegue contrair maiores cargas, né? Então, se você está fazendo com muita carga, segura mesmo o momento em que você estiver descendo lá com o peso. Se você está fazendo mais repetições, uma carga menor, e aí você pode usar também alguns métodos. Quais os métodos que seriam? Cara, eu no stiff, tanto você pode fazer o stiff num bissérie com a cadeira flexora ou uma mesa flexora. Eu sugiro a mesa flexora, porque já tem estudos que mostram que a ativação da musculatura posterior da coxa em exercícios que são com o quadril estendido, né? Ou seja, na posição da cadeira, da mesa, o quadril está estendido. No stiff, o quadril está estendido. Essa ativação é maior do que quando o quadril está flexionado, tá? Então, prioriza mesa flexora e stiff para posteriores de coxa, juntamente com um treino bem feito de agachamento, de avanço, né, de leg, todos as leg 180, leg 45, leg 90. A leg 90 tende a trabalhar um pouco mais a posterior do que as outras, tá? Mas é isso. Quando você faz exercícios de posteriores com o quadril estendido, a sua posterior trabalha mais do que você fazer com o quadril flexionado, ou seja, na cadeira flexora lá, tá? Então opta por esses exercícios, tá certo? Voltando, com mais repetições, qual cadência usar? Com mais repetições, ou você prioriza a fase em que você está contra o peso, ou seja, desceu, a fase em que você está subindo, ou você joga uma margem de repetições altas e faz uma cadência 2-2, ou seja, valorizando as duas, tá certo? Por quê? O objetivo da cadência nada mais é do que aumentar o tempo sob tensão. Existem duas formas de fazer isso. Ou a gente aumenta o número de repetições, ou a gente aumenta o tempo para fazer cada repetição, né? Até é óbvio falar isso. Então é por isso. E quando a gente faz um treino com maiores repetições, não existe tanta necessidade de fazer uma cadência mais alta, justamente porque você já vai ter mais tempo sob tensão fazendo aquilo ali. Mas tem gente que faz tão rápido 15 repetições, que faz numa velocidade tão rápida, que a gente precisa utilizar a cadência. Eu gosto muito de utilizar 2x2, quando eu vou fazer em treinos com margem de repetições mais altas, tá bom? Mas se liga nesse fator. Um método, você pode fazer um bisete entre essas duas musculaturas, e você pode fazer o pico de contração. O que é o pico de contração? Deixa eu explicar para vocês antes de mostrar na prática. O pico de contração é um método que você faz o seguinte: você faz um movimento e sustenta no ponto de maior desconforto da musculatura. Vamos para a prática. Estou aqui com os dois halteres, né? Estou aqui com os dois halteres, ó. Qual é o ponto de maior desconforto? Aqui em cima
ou lá embaixo, quando o posterior está muito estendido, está contraído. Então lá embaixo. Então como é o pico de contração? Você desce, ó, segura de 3 a 4 segundos, sobe. Desceu de 3 a 4 segundos, sobe, tá? Ajusta a carga, e aí esse método é muito usado para treinos com maiores repetições, justamente porque promove as vias de sinalização de treinos com maiores repetições, né? Não serve para treinos de curta repetição. Ou mais um método que você pode utilizar, eu já falei que você pode fazer um bisseto com a mesa flexora, você pode fazer um pico de contração, e você também pode fazer o método pausa-descanso, que a gente chama de rest pause. O que é isso? Você faz uma série, e esse método você pode usar tanto com muitas repetições, tanto com baixas repetições. O rest pause é o seguinte, você faz uma série com, sei lá, 15 repetições, um exemplo, tá? Faz uma série de 15 repetições, dá um intervalo de 10 segundos, mais uma, dá um intervalo de 10 segundos, mais uma repetição. Isso tudo contabiliza uma série, tá? Mas por que fazer isso? Porque ó, além de você aumentar o tempo sob tensão da musculatura, você aumenta o esforço que aquela musculatura representa para fazer o exercício. Tá certo? Então, ó, vou mostrar na prática aqui. Você faz, ó, tá lá no stiff, fez as 10 repetições, descansa 10 segundos. Descansou, pega de novo, mais 10. Ou, se seu nível de treino for muito avançado, você faz até a falha. A falha que eu digo é a incapacidade de executar mais uma única repetição. Tá certo? Então você pode fazer um bisseto com uma mesa flexora. A sugestão que eu dou aqui, um bisseto com mesa flexora. Você pode fazer um método pico de contração, que é o método que eu expliquei agora há pouco. E você pode fazer também o método pausa e descanso. Só estou usando 3 métodos aqui que podem ser utilizados para você estimular máximo essa musculatura. Tem vários outros, como o drop set, né, com uma oclusão parcial. Né? Você pode muito bem fazer um treino com muitas repetições. E se você descansa 1 minuto, você quebra esse descanso no meio, treina, faz um descanso de 30 segundos para fazer o exercício. Mas tudo isso, você precisa de uma sequência metodológica para você fazer isso aí. Você precisa estar num nível de treinamento adequado. E eu gosto muito de começar pelo básico, galera. Por esse exercício aqui que eu mostrei para vocês, para os alunos. Ó. Só de encostar o quadro na parede. Por quê? Porque esse exercício aqui vai dar bagagem para você na hora que você for fazer um rest pause com a carga muito alta. Quando você estiver fazendo um rest pause com 40 kg de cada lado, tá? Então, um exercício simples é que vai dar a bagagem para você ir para um método mais complexo, tudo isso, com mais segurança, né? Com a coluna protegida durante o exercício e tudo mais, tá bom? Mas entende isso, tá certo? O stiff é muito bom para o posterior, para treinos de posteriores de coxa, como também é muito bom para o glúteo. Mas você precisa saber o passo a passo de executar, tá certo? Começa, ó, se você nunca executou, começa, ó, encostando o quadril na parede e voltando, fazendo uma máxima, ó. Você vai sentir que quando você chegar aqui, já vai ser muito difícil de descer, porque a posterior está muito travada já, tá? Então, ó, se liga nisso, faz o passo a passo, tá certo? Faz o passo a passo. Quem é meu aluno sabe, eu prezo muito em relação a isso. Tem um aluno meu que ele é dentista, ou seja, eu passo muito tempo, né, numa posição ruim para a coluna, passa muito tempo numa posição ruim para a coluna, e a gente teve que fazer, ele já era um aluno avançado quando ele veio para mim, intermediário e avançado, e a gente teve que fazer um trabalho sério para fortalecer a musculatura da lombar dele e corrigir esse movimento. Porque ele não conseguia fazer isso com o quadril para trás. Ele só fazia assim, ó. E a coluna ficava exposta. E aí ele sentia muita dor. Eu falei, não adianta aumentar a carga aqui, porque se eu aumentar a carga aqui vai piorar as dores.
E aí a gente foi, o processo e tal. Hoje em dia ele já pega 20 quilos no stiff e não sente uma dor na lombar. A lombar, a gente pega na lombar dele, tá muito contraída, mas é uma contração normal, que isso aqui também é uma extensão da lombar, né? Então, dá pra você fazer. Inclusive, ele aumentou 7 centímetros de perna. Aumentou a perna dele, a perna tá muito mais definida, a musculatura muito mais à mostra. Porque a gente focou primeiro no básico, para depois ir pro avançado. Tá certo? Então, ó, se alguém aí tiver alguma dúvida, eu vou até sentar aqui. A live, o conteúdo da live encerrou. 30 minutos, né, falando só sobre stiff. Então, se você tiver alguma dúvida aí sobre treinamento, a hora é essa. Vai, manda aí que eu respondo por aqui. Acabei de chegar, tinha acabado de chegar do treino de Muay Thai que eu voltei a fazer. Fazia quando era pirrai. Voltei a treinar Muay Thai agora. Justamente que eu tava procurando um esporte que eu me identificasse, né, pra manter um estilo de vida mais ativo, tal, saudável, fora do futebol. E aí voltei agora pro Muay Thai. Mas fala aí, tem alguma dúvida sobre o stiff? Tem alguma dúvida sobre algum exercício? A hora é essa de mandar. Esperar uns 30 segundos aqui. Vou mandar um salve para quem apareceu aqui na live desde lá do início, ó. Luiz, João Rocha, que é mãe, Petela Barbosa, a Marcilene, a Nara Silva, Sávio Lima, Ítalo Cardoso. Inclusive o Ítalo é o aluno que eu citei agora, o exemplo de dentista. Marcelo Soares F, Nicolas Medeiros, Moraes Souza, Moraes Souza, que é minha namorada, Marivalda Xavier, Noaldo, olha o negão aí. Muito tempo trabalhando junto. Gente boa demais. Então, Lígia, Fernanda, Mari, Vani, Ailza, Issa, William, Verena Dix, Kailane e Gessélia Barbosa. Galera, eu vou ficando por aqui. Tá? Se vocês tiverem dúvida, mas não quiseram mandar aqui na live, manda lá na caixinha de perguntas, que eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É uma honra, tá? É uma honra poder estar compartilhando conhecimento com vocês e ajudando vocês a emagrecerem de maneira saudável, um exercício simples que dá para fazer em casa. O stiff não tem nada de complexidade. O que não dá é pra fazer sem um processo metodológico. Aí não dá realmente. Você precisa focar primeiro em aprender o básico, né? A movimentação do quadril lá que eu ensinei, depois partir para os métodos, depois partir para outras estratégias biomecânicas para aumentar a intensidade, tá certo? Então, cuidado nisso, e você precisa, ó, de um bom acompanhamento, tá certo? Tendo um bom acompanhamento, você vai conseguir muito bem isso daí, tá certo? Tamo junto, 33 minutos só sobre stiff e ficamos por aqui, tá certo? Tamo junto, valeu! A live vai ficar salva.